Eu também agradeço a oportunidade que esta casa nos oferece para estarmos aqui nesta noite, trazendo um tema de relevada importância, não só para nós que somos médicos da Associação Médica Espírita, os psicólogos e todos os componentes da associação, mas para o público em geral. Nós começamos trazendo o porquê as doenças cardiovasculares. Nós sabemos que assim, sempre há uma procura muito grande das pessoas para fazerem avaliações cardiológicas. Se perguntarmos aqui nesta sala, todo mundo já deve ter feito a essa altura do ano o seu check-up cardiológico. É uma coisa quase que sagrada para todas as pessoas, a partir dos 20, dos 30 anos, já se começa a preocupar. E por que isso? Porque é a principal causa de morte, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. As pessoas morrem mais por doenças cardiovasculares, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, do que por outra causa. Tem estimado que são 17 milhões e 500 pessoas que morrem no ano de 2012 só por doenças cardiovasculares, sendo que representa 31% de todas as mortes ocorridas. Nós trazemos aqui ainda esses dados que essas doenças são as principais causas de mortes também em mulheres e homens no Brasil. São responsáveis por cerca de 20% de todas as mortes em indivíduos acima de 30 anos, segundo o Ministério de Saúde. Esses dados são de 2009. São 962.931 mortes em indivíduos com mais de 30 anos. Este quadro ele é só pertinente ao Distrito Federal. Então, nós temos aqui em amarelo, isso aqui é o percentual de doenças cardiovasculares por morte por doenças cardiovasculares. Só perde para doenças neoplásicas e para doenças que são causas externas, provavelmente aqui estão incluídos os acidentes de trânsito, para que nós entendamos a relevância dessas doenças. Quando nós falamos em doenças cardiovasculares, todos nós procuramos atualmente, com todo esse conhecimento que vem por meio da mídia, a prevenção, porque o meio principal seria a prevenção. E dentro dos métodos preventivos, nós temos que conhecer, para prevenir, quais seriam os fatores de risco. E todos nós sabemos, os fatores de risco sedentarismo, obesidade, tabagismo, alcoolismo, a presença de outros fatores, que são os fatores de tendência familiar, que seriam os fatores hereditários. E dentre todos esses fatores, cada vez mais, por meio dos artigos, dos trabalhos científicos, os fatores emocionais têm surgido como um importante deflagrador para o aparecimento das doenças cardiovasculares quando associados aos outros fatores de risco. E isso tem uma importância grande desde 1960, por meio de vários artigos, colocando que o tipo de personalidade de uma pessoa, a maneira como aquela pessoa atua diante das suas dificuldades do dia a dia, como ela enfrenta as limitações, os estresses, os confrontos com as pessoas nos relacionamentos e nos confrontos nas demandas pessoais, que seriam esses fatores emocionais que desencadeariam no aparecimento de doenças cardiovasculares. Aqui nós temos esse primeiro artigo, que é de julho de 2012, que fala a respeito dos fatores emocionais, que seriam os estressores, que seriam os gatilhos para os eventos cardiovasculares. Então, seriam todos esses aqui que estão em inglês, que seria a falta de sono, o medo, a preocupação, a ansiedade, aquela necessidade que a gente tem de fazer o trabalho com o estresse, as contas a pagar, a aposentadoria. E aqui nós falamos, é um momento em que todos nós estamos passando, inclusive no nosso país. Um momento de crise econômica e que nós nos vemos diante de preços exorbitantes e diante disso nós temos
quem tinha a possibilidade de uma aposentadoria em 2, 3 anos, já não está mais contemplado com esta possibilidade neste período, e tudo isso transforma para a pessoa um estresse, porque ela já contava com uma programação para a sua vida, e essa programação vai ter que ser modificada, e muitos de nós não conseguem trabalhar diante de expectativas. Muitos de nós não conseguem trabalhar diante de situações em que tenha que fazer toda uma movimentação para se adaptar. Trago aqui uma doença que é muito comum, que é a doença chamada síndrome do coração partido, que é a Takotsubo síndrome, e apesar de nós vermos na literatura que ela tem uma incidência de 5 a 6%, na realidade, nós no dia a dia trombamos muito com esse tipo de doença, e que não é nada mais que aqueles fatores estressantes, aqueles fatores emocionais que desencadearia a manifestação junto ao sistema nervoso central, disseminando no nosso organismo físico substâncias que seriam as substâncias estressantes, as substâncias que nós chamamos de adrenalina, que é um hormônio que acelera os batimentos cardíacos e aumenta a pressão arterial. Por que existe esse mecanismo no nosso organismo? Nós somos seres que estamos em evolução e nós passamos em uma etapa da nossa escala evolutiva transformando as nossas emoções, as nossas sensações em atitudes para chegarmos na fase do trabalho do sentimento, que é a fase hominal na qual nós nos encontramos. E para isso houve toda uma adaptação do nosso organismo físico. O nosso aparelho cerebral, ele foi trabalhado durante milênios para chegar ao aparelho cerebral com toda a estrutura glandular, com todo o córtex trabalhado que nós temos até hoje. E para que isso acontecesse, nós tivemos que passar pelas experiências, porque não é isso que significa a reencarnação, são experiências. Então nós passamos pelas experiências como princípio inteligente, pelo reino vegetal, mineral, até animal, até chegar ao reino hominal. E nessa transição, nós tivemos todo o trabalho do nosso sistema nervoso praticando uma síntese, que é a síntese da luta ou da fuga. O que isso quer dizer? Todas as vezes em que nós temos a experiência de um animal que está lá no seu habitat e ele encontra um que é o seu predador, o que ele precisa de fazer? Correr, porque senão ele vai morrer. Para que ele corra, tem um mecanismo no seu sistema nervoso que dissolve em todo o organismo e libera substâncias que são as substâncias estressoras, que é a adrenalina, a noradrenalina. E essas substâncias impulsionam o coração, acelerando os batimentos, levando sangue às estruturas que precisam de ter fortalecimento, que é a musculatura, para que ele corra e que ele fuja daquela situação. E nós pegamos essa estrutura de luta e fuga e ela ainda continua viva e presente em nossas estruturas do dia a dia. Porque o nosso sistema nervoso, ele continua lá completo com todos esses componentes. Então, quando nós estamos diante de uma situação de perigo e que às vezes nós precisamos de correr, estamos na frente de um leão, nós não vamos ficar parados, vamos correr, porque o leão vai nos pegar. Em frente de um cachorro, que é um cachorro meio estranho, vamos correr. Estamos em uma situação de perigo. E aí nós pegamos e transferimos essa situação de perigo para as situações do cotidiano. Então qual que é o nosso perigo atual? Nós encontramos os nossos desafetos. São as pessoas que não nos são simpáticas. Então, diante dessas relações tumultuosas, muitas das vezes chegamos ao embate verbal. Quando não há o embate verbal, há o embate psíquico, tensão, que é muito pior, muitas das vezes, do que o verbal. E este
embate faz com que em nosso organismo, quando nós não estamos atentos, surja a liberação desses neurotransmissores, e isto vai fazer com que sempre em nosso sistema nervoso, com esta liberação, essas substâncias alteram o funcionamento do nosso coração, mantendo o nosso coração sempre com uma aceleração constante, elevando a pressão arterial e trazendo outros danos. E é isso que acontece na síndrome de Takotsubo. Diante de uma forte tensão emocional, seja ela de qual natureza for, aquela pessoa, ela é tão invadida pela emoção naquele momento, não consegue se controlar, e a onda de neurotransmissores que caem na sua corrente sanguínea é tão grande que ela desenvolve essa síndrome, que é a mesma coisa de um ataque cardíaco, de um infarto, muitas das vezes fulminante. Por graça, muitas das vezes, essa doença ela é reversível, mas muitas das vezes não se consegue, porque a carga, o estrago que é realizado no sistema cardiovascular é tão grande que aquela pessoa fica com as sequelas, por questões que ela poderia evitar. São questões que nós podemos evitar. Nós não podemos evitar os desafetos, não podemos evitar as pessoas que vão trazer para nós, muitas das vezes, as péssimas notícias, os péssimos confrontamentos, as situações mais estressantes do dia a dia, seja no trabalho, seja no lar, seja no trânsito, principalmente, que é um dos lugares mais estressores que nós convivemos na atualidade nas grandes cidades. Nós temos que nos locomover de um lugar ao outro. Na maioria das vezes, nós ainda não aprendemos a trabalhar e a ajustar o nosso tempo, saímos sempre muito em cima da hora, e é aquele momento em que as pessoas cortam uma na outra no trânsito, e é o momento que gera uma situação de confronto, porque nós não conseguimos ainda ter este controle adequado. Este outro artigo de 2004, ele fala justamente como nós podemos controlar, por meio da meditação transcendental. Então, aqui, esses pesquisadores, eles avaliaram o uso da meditação para controle dos fatores de risco. Então, a meditação, ela se mostrou eficaz para diminuir a pressão arterial, fazer com que aquela pessoa tivesse uma atenção plena e, diante das situações mais estressantes, ela tivesse melhores respostas e não se desenvolvesse naquele mecanismo da luta e fuga tão animalesca. E olha só, além de redução do uso do tabaco e do álcool, diminuição do colesterol e com a diminuição desse estresse psicossocial. Mas o que teria o tabaco e o álcool a ver com a meditação? A partir do momento em que nós nos envolvemos em uma atitude dessa de meditação, e isto o trabalho foi feito com meditação, mas poderia ter sido feito com preces. E isso já foi realizado também com preces. Tem trabalhos com preces e que avaliaram as freiras, as monjas franciscanas em preces, as alterações que existiam no cérebro dessas freiras. Então, quando nós nos envolvemos numa atitude desta, obrigatoriamente nós mudamos o tipo de comunicação que é realizada no nosso sistema nervoso central. O que são essas comunicações? São as sinapses. As células que compõem o nosso sistema nervoso, os neurônios, eles se comunicam. E é por meio dessas comunicações que esses neurotransmissores são liberados. E por meio da meditação, da prece, da atenção plena, nós modificamos o tipo de sinapse que nós fazemos. E aí nós escolhemos quais estruturas o nosso cérebro libera no nosso organismo. E isto é da nossa competência, sim. Aqui eu trouxe um livro que é de relevância muito grande. Esse livro, infelizmente, ele não é traduzido pelo português e a gente não encontra para comprar. Precisa de ser solicitado para que ele possa chegar até nós. Mas ele é muito rico do ponto de vista de estudos, de pesquisas a respeito de religião, religiosidade e espiritualidade. Dr. Harold Kuhn,
É o grande pesquisador, psiquiatra norte-americano que já esteve aqui no Brasil, nos congressos da Associação Médico Espírita do Brasil, e o Dr. Lasson, que editaram e escreveram este livro. Este livro ele tem 3 definições que é importantíssimo nós termos. Porque todos nós estamos aqui numa casa espírita. A maioria de nós, talvez, desempenha alguma tarefa junto à casa espírita. E quando nós perguntamos, qual que é a sua religião? Eu sou espírita. Sim, mas o que o espiritismo está fazendo por você? Como que eu estou utilizando o espiritismo na minha vida? Basta que eu saiba tudo que está escrito em O Livro dos Espíritos para eu ser realmente espírita? Então, ser espírita é ter o conhecimento espírita, é saber que existe vida após a morte, é só isso? Bem, esses pesquisadores, eles trouxeram para nós esses conceitos que vale a pena que tenhamos atenção. Então, o que é religião? É o sistema organizado de crenças. Então, o espiritismo é uma religião, o protestantismo é uma outra religião. E assim vá, os evangélicos, uma religião, constituição. Nós temos práticas, algumas religiões têm rituais, têm símbolos, que vão fazer o quê? Acessar o sagrado. Religiosidade, aqui é que começa a coisa a ficar um pouco mais importante. É quanto que nós acreditamos. Será que eu acredito mesmo nessa vida após a morte? Ou eu estou aqui só fazendo uma barganha? Será que eu acredito que depois da morte tem influência? Ou será que para mim o mais importante é aproveitar este corpo e todas as benesses que a matéria me proporciona? Então, isto é muito importante. Como eu sigo e como eu pratico? Eu sou espírita só dentro da casa espírita? Venho à casa espírita 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Passei da porta para fora, eu sou uma pessoa comum e vivo a minha vida como uma pessoa comum. No meu trabalho, eu esqueço muitas das lições de Jesus. Na minha atividade com o transeunte pela rua, eu esqueço muitas das lições de Jesus. Aí nós lembramos daquela parábola do samaritano. Aquelas pessoas que deixaram lá aquele transeunte ferido, eles tinham religião, mas não tinham religiosidade, porque ele não sabia tratar o semelhante como o seu irmão. Ele tinha todo o conhecimento. E só o samaritano, que não era considerado uma pessoa sem religião, uma pessoa totalmente à parte, é que desenvolveu a religiosidade. Para que nós compreendamos que rótulos são rótulos. Espiritualidade é uma busca pessoal para entender as questões relacionadas ao fim da vida, aos seus sentidos, sobre as relações com o sagrado ou transcendentes, que pode ou não levar ao desenvolvimento de práticas religiosas ou formação de comunidades. Quando nós pegamos essas definições, nós compreendemos. Aquela pessoa que pega, estuda, que vem assistir uma palestra e que aquilo modifica a sua vida, talvez ela está muito mais crescida, evoluída, do que muitos de nós que às vezes viemos na casa espírita todos os dias, fazemos um monte de trabalho, mas ainda não conseguimos absorver tudo em nosso coração. E isso tem uma importância muito grande na maneira como nós lidamos com os fatos do nosso dia a dia. Porque a doutrina, ela não é consoladora, ela não é esclarecedora. Por que muitos de nós, quando é abatido por uma doença, por um revés financeiro, fica desesperado e já bate a porta ali da sala André Luiz, como se o mundo estivesse acabando? Não é verdade? Não é assim que acontece? É porque essa palavra aqui, ela explica isso, ó, coping. O coping é como nós lidamos, enfrentamos as nossas adversidades e como nós utilizamos os conhecimentos da religião para enfrentar essa adversidade. Dentro deste
conhecimento desse conceito que Harold Koenig coloca de coping, nós temos 2 tipos de coping. Um que é o positivo. É quando a religião, ela chega e me apresenta uma postura de positividade para a vida, ou seja, ela me resgata dentro das dificuldades, eu sei como superar. Outro coping, que é o negativo, e nós não estamos longe de passar por isso, é aquele: eu adoeci, é porque eu preciso de pagar. Na outra vida, eu fui provavelmente uma pessoa que abusou e agora eu tenho que resgatar. Isso é coping negativo. Lei de causa e efeito é para que nós aceitemos tudo que se nos ocorre, como situações que vêm para nos auxiliar no crescimento, não como culpa e castigo, porque isto não resgata ninguém. Então, todas as vezes que eu utilizo muito a lei de causa e efeito, como utilizo a palavra karma, como aprisionar-me em uma situação, eu estou fazendo coping negativo. O adequado é: isto vem para me trazer a possibilidade de crescimento por meio dessa doença, por meio dessa dificuldade financeira, por meio desse familiar um pouco mais difícil, por meio dessa diversidade no meu momento de trabalho, para que eu aprenda alguma lição, para que eu modifique algum sentimento. O que passou na vida para trás está lá, esquecido. Por isso que com a reencarnação a gente tem a bênção do esquecimento, para que a gente possa crescer com o arsenal que tem no momento e adquirir novos arsenais para a vida em frente. Eu coloquei aqui alguns livros que são muito interessantes, eles podem ser lidos, que é a relação de artigos científicos nas diversas doenças com relação à saúde e espiritualidade. Esse é do Dr. Harold Koenig, Medicina, Religião e Saúde. Este é Espiritualidade no Cuidado com o Paciente. Aquele é o livro de Religião e Saúde. E aqui eu trouxe esse do Leonardo Boff. Nós estamos na era, século XXI, em que nenhuma pessoa pode dizer, nenhum ser encarnado, que ele não teve a oportunidade de espiritualizar-se. Seja em qualquer circuito religioso que se esteja, ali tem a atuação. Eles não são espíritas, eles são luteranos, estão nos Estados Unidos e escrevem sobre espiritualidade de forma acessível para qualquer segmento religioso. Leonardo Boff, católico, falando sobre o cuidado necessário para que as pessoas possam ler e compreender da importância da espiritualidade, do cuidado, na atenção em geral de qualquer pessoa. E eu não poderia deixar de trazer aqui o Dr. Herbert Benson, que é um cardiologista da Universidade de Harvard e que abriu o Instituto Mente e Corpo no Hospital Geral de Massachusetts. E é muito importante que ele tenha esse andar, que é um andar onde se pratica, tem práticas de relaxamento para os pacientes, e neste trabalho ele tem obtido fantásticos resultados, como melhora dos pacientes, diminuição de uso de medicamentos, boa resposta nos pacientes que precisam de serem submetidos a tratamentos cirúrgicos. E ele fala isso, ele coloca, o que ele aconselha aos pacientes para fazer o relaxamento. Porque todos nós, quando começamos a fazer sessões de relaxamento, de meditação, o que acontece? Nós pensamos demais, aí a gente pega e, não vou dar conta, porque toda hora vem um pensamento. Ele fala assim, não precisa, se outros pensamentos chegarem. Basta dizer, sim, e continuar. A gente não dá importância, porque nós somos seres inteligentes. É claro que todo momento nós vamos estar pensando. Não existe esse negócio de esvaziar a cabeça. Se for esperar isso, não vai meditar nunca. Isso é impossível. Não se esvazia. A gente escolhe os melhores. Aqueles que vêm para
tumultuar, a gente olha e deixa passar, mas a gente vai estar ali pleno, atento, observando. É a maneira que nós temos de nos colocarmos em posição de defesa nos momentos de confronto. Então, chegou aquela pessoa toda desnorteada na sua frente e ela está falando. A gente, quem já está acostumado a meditar, olha, deixa eu falar. A hora que acabar de desabafar, fala o que pode falar. Se mesmo assim não adiantou, não entra no circuito da pessoa. Porque aí nós estamos fazendo a nossa proteção psíquica, não estamos nos desgastando de forma emocional, mas para chegar nesse ponto é preciso um tempo, há necessidade de treino. E quando nós não conseguimos treinar, acontece o que André Luiz cita no livro Missionários da Luz, capítulo O Passe. Neste capítulo tem uma senhora que tinha chegado lá na casa espírita, mas antes, na tarde, ela tinha tido uma discussão com o marido. E dessa discussão com o marido, ela simplesmente absorveu substâncias tóxicas por causa da raiva, por causa do sentimento, da emoção que ela acumulou. Ela se fechou nesse sentimento e essas substâncias estavam alojadas no coração, pronto a precipitar qualquer tipo de alteração. Então, daí é que vem muitas das vezes, a pessoa se emocionou demais, aí teve um problema cardíaco, ou então fez um acidente vascular cerebral, ou qualquer uma outra alteração. É porque quando nós pensamos, nós absorvemos para dentro de nós essas substâncias. Esta vibração, que o nosso pensamento ele tem uma vibração muito, muito forte, muito intensa. O pensamento é matéria. E quando nós acumulamos esse sentimento em nossa estrutura física, nós acabamos por lesar aquelas estruturas mais susceptíveis. E no caso dessa senhora, a estrutura susceptível era justamente o coração. Então, é o que Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida, que a nossa vida mental é a nossa vida verdadeira. A paixão cega sempre nos impedindo de ver qualquer coisa além da própria perturbação. Quer dizer, quando nós temos esses sentimentos acumulados, como o perispírito é uma estrutura que liga corpo físico ao espírito, e é uma estrutura que é vibrátil, como é descrita por Emmanuel, ela absorve os nossos pensamentos. Tudo que nós pensamos, como que se fotografa no nosso perispírito. E esse conhecimento vem desde Kardec, no livro A Gênese, capítulo 14, os fluidos, no item Fotografia do Pensamento. E aí Emmanuel consegue falar que é nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade com a mais complicada diagnóstica da patologia clássica. Então, aqui nós temos justamente André Luiz descrevendo, lá na década de 40, que ainda não existiam os trabalhos, a chamada psiconeuroimunologia. Então, ali ele introduziu. O que é isso? Ele fala justamente isso. Vamos voltar aqui. Vamos ver se ele volta, né? Voltou. Estado negativo. Então, as vibrações de sentimentos e pensamentos doentios vai atingir o quê? O perispírito de natureza vibrátil. Muito que bem. E como que acontece isso? Dependendo do tipo de personalidade que nós temos, nós vamos ter o que está aqui nesse quadro, que foi esse artigo de 2008. Existem pessoas que são impulsivas, que são as pessoas de personalidade tipo A, que são as competitivas, que tem que estar à frente, tem que fazer muito esporte, tem que estar muito em forma, tem que estar em evidência sempre, sempre. E existem aquelas pessoas mais recuadas, que ficam ali, mas assim, que ficam remoendo tudo. Então, esse artigo distribuiu isso.
As pessoas ativas, essas personalidades tipo A, são as que têm doenças cardiovasculares. Por quê? Elas desenvolvem esse eixo hipotalâmico hipofisário, que é justamente a psiconeuroendocrinologia, que é o eixo que ativa em nosso sistema nervoso a liberação dessas substâncias, adrenalina, noradrenalina e outras. E aí vão adoecer de doenças alérgicas, doenças autoimunes. É alergia, aquela pessoa que de uma hora para outra aparece com erupção na pele toda, não sabe de onde veio. O que é? Fator emocional, muitas das vezes, que desencadeou aquela estrutura. E aquelas pessoas passivas que vão absorvendo as coisas, o que acontece? Elas vão desenvolver o quê? Doenças mais infecciosas e as doenças neoplásicas e vão ter mais atuação do sistema neuroendócrino, sem a atuação do sistema de liberar as estruturas adrenalina no organismo. E é o que Emmanuel fala em Pensamento e Vida. Para a gente compreender que os instrutores na década de 70 trouxeram todo esse pensamento e os pesquisadores, 20, 30, 40 anos depois, começaram a fazer as pesquisas e fazer a associação saúde-espiritualidade. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Então, só o sentimento reto vai dar o reto pensamento. E aí, a alma, sem isto, ela pode adoecer, porque ela não tem equilíbrio. E aí vai imprimir no aparelho somático os desvarios e as perturbações correspondentes. Aqui eu trouxe 2 artigos interessantes e esse aqui eu acho ótimo. Eu estava fazendo a pesquisa e achei isso muito interessante. A fisiologia do casamento. Isso é interessante porque o casamento é uma instituição, é a base da família. Mas nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, o fato de que a maioria dos casamentos podem ter tumultos, porque são relações, são seres humanos, seres imperfeitos. Então, para muitas pessoas, o casamento é fator de adoecimento. E é isso que esse artigo coloca. O casamento é um fator de suporte social para muitas pessoas, para algumas, quando elas conseguem ter um relacionamento adequado, de respeito, de troca de vibrações similares, de amizade, de companheirismo. Mas para algumas pessoas, e eles olharam aqui, quando não há este ideal de casamento, de afinidades, de respeito, não é que as pessoas pensem igual. As pessoas pensam diferentes, mas se respeitam, se amam do ponto de vista de espíritos imortais. Aí, esses conflitos, eles alteram a elevação da atividade cardiovascular, altera hormônios relacionados ao estresse e desregula a função imune. Para nós compreendermos como situações do cotidiano, do dia a dia, que muitas das vezes nós não entendemos, está atrapalhando a nossa saúde. Quando é muito mais fácil nós partirmos para buscar uma avaliação do que isso, onde que nós podemos atuar melhor nessa situação? Qual que é o tratamento que nós estamos precisando naquela situação? Qual que é o grau de aceitação que eu ainda não consegui chegar? Porque senão eu vou estar adoecida o tempo todo e não vou saber de onde que vem esse adoecimento. Esse artigo é interessante, que ele fala o que é a boa saúde e ele cita esse hormônio. E é por isso que eu coloquei junto, a ocitocina é chamada o hormônio do amor. É um hormônio que ele ocorre como liberação e ele traz saúde física, saúde social, saúde mental e saúde espiritual. Então, é o grande, como diz a menininha dos olhos atualmente, dos cientistas que estudam essa parte de neurohormônio e comportamento, são as ações da ocitocina que ela traduzem para o ser humano uma sensação de bem-estar, de uma euforia, de uma empatia. Eu diria que seria o hormônio da empatia. Tanto é que é o hormônio que é liberado abundantemente na hora do parto para que a mulher ela tenha toda aquela amorosidade, toda aquela questão do cuidado com aquele bebê.
Trouxe aqui 3 artigos dos pesquisadores brasileiros sobre espiritualidade, religiosidade, doenças cardiovasculares. Nesses artigos, eles descobriram que as pessoas que estão ligadas a algum tipo de trabalho religioso, algum tipo de segmento religioso e que desenvolve a religiosidade, eles estão com melhor desenvolvimento na sua saúde, diminui os níveis da pressão arterial, diminui a necessidade de medicamentos, melhora a aderência aos medicamentos, ao tratamento e a segmento de dietas, tem um maior suporte comunitário, estão mais em comunidade, então adoecem de forma menor, mesmo que estejam adoecidos, não estão muito afetados por aquele adoecimento. Então, a importância da prece na fé é uma conclusão que eles chegaram com aqueles estudos. E aqui eu trouxe um estudo interessante, que assim, como cardiologista, é claro que não vamos deixar de usar os medicamentos nos pacientes. Claro que o paciente, quem for ao meu consultório, vai receber os medicamentos sim. Então, todos nós sabemos que aqueles remédios para o colesterol, que nós chamamos de estatinas, e que são importantes, e eles não são só importantes não só para o colesterol, eles atuam também em outras estruturas no nosso organismo. Esse trabalho foi realizado em 2006 e ele coloca aqui aquelas pessoas que tinham um segmento religioso e que eram atuantes e que tinham religiosidade e espiritualidade, eles tiveram uma melhor evolução em relação àqueles que só usavam o remédio, a estatina. Então, isso aqui é uma coisa que, choca, é bem chocante. Mas que é uma evidência. Não quer dizer que a gente não deva usar o medicamento, é que o medicamento não deve ser utilizado sozinho. E para fechar, nós trazemos aqui que a medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais nas doenças do corpo físico. Quem diz isso é André Luiz, em Missionários da Luz. Aproveito para convidar todos vocês para o Medinesp, que é o maior congresso de saúde e espiritualidade que ocorre a cada 2 anos e que é patrocinado pela Associação Médico Espírita do Brasil. E este ano vai ocorrer no Rio e estão todos convidados. Obrigada. E agora as perguntas. E a gente vai passar, então, para as perguntas que nos estão chegando, sempre lembrando que aquelas que não foram respondidas depois serão oportunamente através dos e-mails que foram deixados. Essa doença, síndrome do coração partido, tem cura? O que deve ser feito? Eu gosto muito de colocar a síndrome do broken heart, porque todos nós temos o coração partido de uma certa forma. Todos nós somos seres em evolução. Então, nós estamos ainda trabalhando os nossos sentimentos. E quem aqui não quer estar ao lado de alguém e transferir e receber afeto? Todos nós. E o coração partido, ele vem, eu trouxe aquele artigo sobre o casamento, ele vem por meio de situações diversas. É quando qualquer ser humano não enxerga o outro como um irmão. Quando as nossas relações são de embate, quando elas deveriam ser de amorosidade. Então, mais do que a gente pensar assim, o tratamento físico existe, isso aí existe. Atualmente, nós temos muitos medicamentos, a tecnologia hoje nos auxilia cada vez mais a diagnosticar e a tratar. Existe o tratamento, é reversível uma grande parte das pessoas, conseguimos reverter, conseguimos controlar. Mas o mais importante, o porquê eu trago essa síndrome, é para que nós compreendamos o quão importante é o nosso sentimento no nosso dia a dia, a maneira como nós falamos e nos dirigimos às pessoas, a maneira como as pessoas nos impactam. E que nós precisamos de compreender, cada um de nós está em um momento da sua vida. Cada um tem necessidades diferentes, cada um de nós teve experiências diferenciadas. Então, nós vamos poder reagir de acordo com aquilo que nós temos nos nossos arquivos, nada mais. Então, diante de determinadas situações,
nós precisamos de adquirir uma maturidade psíquica. Diante de um violento, não há que nós esperarmos outra ação, não adianta. Então, para que gastar adrenalina diante de uma situação desta? É o momento de nós termos a compreensão, de utilizarmos todos os meios, os recursos que nós já temos no século XXI, seja por meio da yoga, por meio da meditação, por meio da meditação mindfulness, por meio da atenção plena, por meio da prece, qualquer que seja o método que nós nos afinizemos, não importa. O importante é que nós achemos o nosso meio de estarmos focados, harmonizados. Se em algum momento, mesmo no trabalho insistente, a gente der uma escorregada, não tem problema. A gente levanta e continua de onde paramos. Isso é que é o mais importante. A gente saber que o sentimento é nosso e ele pode ser trabalhado para melhor. E a gente só trabalha quando a gente estimula, quando a gente pratica. Se a gente espera a prática só na hora que a situação ocorre, não vai dar certo. E como é que a gente pratica isso? É no dia a dia. Sabe, um trabalho que é muito importante na casa espírita é o atendimento fraterno. Ali a gente ouve cada coisa, a gente vê as mazelas e as dores. Então a gente não tem ideia da angústia e das dores das pessoas. Às vezes as pessoas estão ali, estão num cargo bom, tem uma boa situação financeira, mas está infeliz, falta algo. E é justamente esse algo que falta que faz com que essa pessoa ela tenha um mau comportamento, vamos assim dizer. Um mau direcionamento das suas emoções no seu dia a dia. E esse mau direcionamento é o que faz com que ela tenha essa descarga adrenérgica no seu organismo e essa descarga adrenérgica leve a doenças tais como a síndrome do coração partido. O que dizer sobre crianças que encarnam com sérios problemas cardíacos, necessitando de cirurgia nos primeiros meses de vida e acompanhamento para toda a vida terrena? Bem, não é bem o tema desse dia, pode ser outro dia falar só sobre isso, mas vamos responder. Existem, dentro dos nossos planejamentos reencarnatórios, necessidades. Então, o que acontece na maioria das vezes? As doenças congênitas, a criança que já nasce com uma doença, por exemplo, cardiológica, é porque é uma necessidade dela, do espírito. Quando nós vamos nos reencarnar, isso está muito bem explicado no livro Os Missionários da Luz, Reencarnação de Segismundo, capítulos 11, 10, 11, 12, no qual uma pessoa ia se reencarnar e ela tinha alguns débitos. Aí, como esses débitos estavam fixados no seu corpo perispiritual, essa pessoa precisaria de ter uma doença para poder resgatar os débitos, porque é assim, não existe a questão, a gente ignora muito isso. Então, a maior bobagem que eu penso hoje, ela fica gravada no meu perispírito. O melhor sentimento fica gravado. E também o pior. Por isso é que tem o pensamento, adultério por pensamento. É isso que Jesus queria dizer. E a gente não entende. Ele foi bem literal. Quando nós pensamos mal, fica marcado. E a repetição de péssimos pensamentos fica marcado. Quando agimos, fica marcado. Então, esse ser reencarnante, na maioria das vezes, está nascendo por uma necessidade de reorganização do seu corpo perispiritual. Então, é uma necessidade reencarnatória. Existem outros fatores, mas, em suma, é isso. Isso é uma palestra, isso é um tema, a gente fica sugestão, podemos fazer, é um tema, tá? De adoecimentos e as causas, né? Ok? A outra pergunta é, a morte por problemas cardíacos, infarto, por exemplo, rápida e que a pessoa morre aparentemente com saúde, disposição, sem muito sofrimento, pode ser uma bênção da espiritualidade? Não dá para falarmos isso. Gente, cada um é um.
Então é o seguinte, vou dar um exemplo, falar para vocês aqui uma coisa hipotética. Uma pessoa que trabalha, tem a sua vida toda dedicada, a pessoa está na casa espírita, vai lá, trabalha, morreu. Esse é um anjo. Gente, não existe. Porque assim, o trabalho, a dedicação é uma coisa. Outra coisa é o que há no interior. E o interior, só nós é que sabemos. Os sentimentos são nossos. Quando nós desencarnamos, o perispírito, que é de natureza vibrátil, ele está com todo o nosso conteúdo emocional, todas as nossas necessidades, todo o nosso apego e desapego impresso. Então, o fato de você ter uma doença e ter uma morte súbita não quer dizer que foi melhor. E a gente sabe que não é assim, às vezes, porque depende, se aquela pessoa que desencarnou com uma morte súbita, ainda jovem, era espiritualizada, era desapegada, tinha noções da vida superior, vivia como um ser imortal, aí para ela não vai ter problema nenhum, ela vai se desapegar. Agora, se esta pessoa, podendo até ter o conhecimento da vida espiritual, não vivia como um ser imortal, era apegada à matéria. O que é ser apegada à matéria? Acha que é só ser apegada a esse livro, a uma joia, a um vestido? Não. Sabe qual que é o nosso maior apego? As pessoas. Então, assim, era um casal, era muito apegado à esposa ou ao esposo, desencarnou. Aceitou? André Luiz teve dificuldade para aceitar a Zélia com outro matrimônio, e isso é apego, que precisa de ser trabalhado. Então, assim, são muitas situações que a gente precisa de analisar para não sair com ideias precipitadas, conclusões precipitadas. Então, cada um é de um jeito. Para algumas pessoas é melhor a morte lenta, por isso que às vezes a gente vê a morte lenta, aquela pessoa que tem uma doença consumptiva que fica tempos. O que aquilo significa? Sofrimento para a pessoa? Por que nós não somos favoráveis à eutanásia? Porque aquele espírito, ele precisa daquele tempo na carne de sofrimento para ajudar no seu desprendimento, para ajudar na sua espiritualização. Então, para cada pessoa, vem de acordo com a sua necessidade. E não dá para nós colocarmos em quadros. Isso é desse jeito, de maneira. Há necessidade de nós interpretarmos de maneira racional e na segurança de que todos somos filhos de Deus, todos estaremos amparados. Todos. Aquela pessoa que teve a morte súbita e não está espiritualizado, ele tem assistência espiritual. Aquela pessoa que é espiritualizada tem assistência espiritual. Deus não desampara ninguém. Ele aguarda que nós estejamos preparados para receber a assistência, porque muitas das vezes nós não estamos. Somente isso que acontece. Esta é a maior diferença. Que os olhos físicos são muito limitados, né, para entender tudo isso. Uma terceira pergunta aqui. Gostaria de saber sobre a ansiedade. Ela causa transtorno cardiovascular? A meditação auxilia neste processo? Meio que a doutora Antônia já falou, mas como é uma coisa muito incidente, é interessante sempre estar reforçando. Ansiedade é a doença mais comum que tem, né? Tem uma doença que chama TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E no nosso mundo atual é o que mais se tem, porque a gente tem que cumprir meta de trabalho, cumprir horário, cumprir isso, aquilo, acolá. O menino tem escola, tem balé, tem isso, acolá. A mulher tem que ser inteligente, trabalhar fora, ser uma excelente profissional, ter um corpo bonito, que também não pode ter o corpo feio, né? Tem que estar bem apresentável. Então, isso tudo gera o quê? Estresse.
gera necessidades. Então, muitas das ansiedades da atualidade são necessidades que nós criamos para nós. São metas que nós criamos para nós com o nosso sentido ainda de materialismo. Não que não seja importante ser uma boa profissional, de estar bem fisicamente. Não, tudo é importante. Mas a gente tem que ver se nós estamos perseguindo essas coisas, em vez de torná-las umas condições de conforto para a nossa vida. O que é mais importante para mim? Estar na academia, estar no trabalho até tarde ou ter um momento a mais com a minha família, de estar sentada no horário, eu, o meu marido, a minha esposa, com meus filhos, e a gente ter um momento de conversa agradável antes de dormir? São escolhas que eu faço. E diante dessas escolhas, aí isto vai gerando em mim angústia e ansiedade, porque no fundo a alma cobra essas coisas de uma forma, às vezes, subreptícia. São mensagens que ela dá de que algo está sendo mal conduzido. Em outro aspecto, existe a doença transtorno de ansiedade, que é uma doença que precisa de ser tratada com psicólogo e psiquiatra. Então, sempre a gente precisa de ter assistência profissional para saber qual é a ansiedade, que tipo que é, e para, com a ajuda dos profissionais, nós temos o melhor condicionamento associado ao tratamento médico, já com o diagnóstico elencado. Nós utilizamos a terapia complementar espírita, que é, se você é espírita, você vem à casa espírita, assiste uma palestra, recebe o passe, faz água fluidificada, traz e leva para sua casa. Você escolhe um dia na sua casa para você realizar o culto do Evangelho no lar, que a pessoa acha que é só vir aqui, receber o passe, vai embora. Não, não é. Porque o passe, você recebe as energias psíquicas, absorve, fica aquilo ali, aquela sensação maravilhosa, flutuante. Mas a gente precisa de cultivar aquela energia. Para cultivar é por meio da prece, do estudo, por meio do Evangelho no lar, que a gente realiza toda semana. A gente escolhe um dia que seja um dia agradável, que pode toda a família. Se toda a família não concordar, faça sozinho mesmo. A gente nunca está só, na verdade. Faça, leia lá, sempre naquele mesmo horário, naquele mesmo dia, e nós vamos nos harmonizando. É uma batalha. Nós ainda não estamos completos, nós somos seres em perfeição, então nós temos ainda angústias, ansiedade, isso é normal. E para que nós tenhamos a nossa saúde integral, nós precisamos de trabalhar em nós essa autoestima, essa perda da culpa, saber o seguinte: tem dificuldades, tem limitação, tem defeitos? Sim, todos temos defeitos. Agora, onde que a gente pode trabalhar para melhorar um pouquinho isso? É melhor essa postura, se olhar, se amar e buscar se melhorar para ser melhor a cada dia, a cada momento. Uma outra pergunta é: os desafios diários que enfrentamos todos os dias podem alterar o nosso espírito, como uma rotina repetitiva, por exemplo? Quem não tem rotina repetitiva? A vida é repetição, a gente aprende por meio da repetição. Então, assim, eu posso falar isso, que eu sou extremamente agitada. Então, assim, aí às vezes a gente pensa, gente, isso é rotina. Mas o trabalho é esse, eu tenho que levantar todo dia, ir ao hospital, atender os pacientes, ouvir. Às vezes são as mesmas queixas, e às vezes são pacientes diferentes, mas a problemática é a mesma. Então, eu falo assim, nossa, o ouvido... Mas é esse o trabalho, a gente auxilia por meio disto, é a forma escolhida para que nós cresçamos. Todo trabalho repetitivo. E vou pensar, e os nossos mentores, hein? Trabalho repetitivo, né? Durante talvez milênios, às vezes a criatura é a mesma que acompanha a gente a vida toda. Aí eles ainda olham, ainda são bondosos, assim, não, fulano já melhorou um tantão, era pior. Gente, é assim. Tudo é repetitivo, porque é o trabalho e a gente se sente ali envolvido, fala assim, isso é tão repetitivo. Agora, olha o trabalho de uma pessoa que está ali varrendo a rua. Hoje eu estava caminhando, aí tinha uma senhora, todo aquele sol com aquela roupa pesada e tudo, catando aqueles papeizinhos que todo mundo joga no chão, não precisava, né? Ela catando aquilo,
aquilo é um trabalho repetitivo, mas é o trabalho dela. É o que ela veio para fazer, para um aprendizado que só ela em espírito sabe. Tudo. Um motorista de ônibus, que é coisa mais repetitiva do que aquilo, fazer aquele trajeto, vai e volta, vai e volta. É estressante? É. Tanto é que são profissões que têm um tempo certo de duração, certo? Tem que ter períodos de descanso. Tudo na vida é repetição. Não existe. Uma mãe. Imagina aquelas que foram mães, aquelas que são mães. Não é repetitivo? Aquele cuidado com o filho durante todo aquele período, é fralda toda hora, né? A cada 5 minutos, fralda aquelas que têm gêmeos, né? Trigêmeos, olha a confusão. Então, assim, tudo. Se a gente achar que isso vai ser motivo para estresse para nós, pense, a repetição da lição de Jesus há 2.000 anos, que dramático. E Jesus está compassivo, fornecendo a sua amorosidade, as suas lições, porque em algum momento a coisa alcança e a ficha cai. Não é assim que a coisa deve ser? Então vejamos como que eu posso fazer aquilo diferente. Porque cada um não existe repetição, porque nós somos únicos. Cada um faz de uma maneira, e é o brilho pessoal que precisa sair em cada tarefa desempenhada. Nós estamos com o tempo esgotando. Queria agradecer à doutora Antônia pela exposição, pelas perguntas que ainda nós temos, pelas perguntas que ainda temos aqui. Algumas pessoas colocaram seus e-mails, outros ainda não, mas nós colocaremos à disposição, talvez até pelo e-mail da comunhão ou da AME mesmo, que é ame.distritofederal@gmail.com, ok? Então, eu estava pensando, enquanto a doutora Antônia estava comentando, e as tantas perguntas que estavam vindo aqui, é que, de fato, nós temos hoje um mundo de informação, e nós nos formamos em muitos conhecimentos, mas poucas vezes nos transformamos. A inundação de informação sem uma seleção adequada daquilo que nos chega, né? Por isso que o orai e vigiai é tão importante. Vigiar este pensamento, vigiar o que é que nós estamos alimentando os nossos pensamentos, que se transformarão em sentimentos, e que nós ficamos num ciclo vicioso do que pensamos e do que sentimos, tanto para um bom alimento como para um alimento negativo. E isso, às vezes, o sentimento que se repete também por muitas mágoas, que se transforma em ressentimento, e ficamos outras vezes revivendo situações que ficaram no passado. Uma vez eu recebi uma postagem que dizia: se me perguntarem sobre o meu passado, eu simplesmente me responderei: não sei dele, não estou mais lá. E não, isso é para dizer que nós esqueçamos dele, mas que ele, utilizado, o que nós fizemos de bom ou que nós não fizemos ainda de bom, utilizado como lição, ele fica esquecido para que ele não fique sendo revivido e ressentido. Que isso que vai partindo os corações em quaisquer indivíduos em menor ou maior grau. Muito obrigada pela atenção de todos, muito obrigada pelos esclarecimentos. Antônia sempre faz exposições brilhantes e óbvio, como ela até colocou, há muitos temas que nós poderemos trazer aqui, não é, Wagner? Em outras oportunidades, tá? Então, gostaria de agradecer a presença de todos, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, pela internet e pela Rádio e TV Comunhão. E passo agora novamente a palavra para a doutora Fabíola, para a prece final. Muito obrigada. Amado Jesus, bondosos benfeitores espirituais, nós agradecemos a oportunidade do conhecimento, o conhecimento que pode tocar nos nossos corações, nos ajudar a mudar
pensamentos, sentimentos e ações para fazermos com que o nosso coração, que está exatamente na ponte entre o nosso cérebro e as nossas mãos, seja verdadeiramente a transformação que Jesus deseja de todos nós, que Deus, nosso Pai, nos oportunizou nessa encarnação para nós aprendermos a amar, que possamos sair daqui com essas informações, procurando cada vez mais procurar amar a nós mesmos, com retidão, como diz Joana de Ângeles, amar ao próximo, observando no nosso dia a dia pessoas como citadas pela doutora Antônia, que no seu trabalho estão fazendo a sua tarefa, mas que possamos olhar com o coração, olharmos com bondade, olharmos com gentileza, olharmos a natureza que nos cerca com o olhar de quem a vê além dos olhos físicos, para que possamos entender que nesse planeta nós temos todas as ferramentas para prosseguirmos nos melhorando, nos aceitando e fazendo com que a nossa vida possa ser cada vez mais digna, cada vez melhor, cada vez mais compartilhada com sentimentos de alegria, de amor, de felicidade relativa que podemos compartilhar com aqueles que vão na jornada, na caminhada junto conosco. Que todos os irmãos aqui presentes, todos aqueles que se sintonizam conosco nesse instante, que todo o nosso planeta possa ser inundado por essa vibração de amor, que é a maior força do universo, que todos nós possuímos dentro de nós, para que assim possamos verdadeiramente colaborar com Jesus na construção de um mundo melhor. Obrigado, Senhor, sê conosco. Obrigada a essa casa que nos acolhe. E nós aguardamos a todos para os próximos programas do projeto Mais Ame DF na saúde integral dentro da Comunhão Espírita de Brasília. Graças a Deus.